Graça e paz, amados. Quero compartilhar aqui, fazer uma reflexão com esse versículo, versículo 43 de Mateus 13, quando Jesus diz que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Os justos brilharão como o sol no reino de Deus. Jesus estava falando isso imediatamente depois de ter, imediatamente não, logo depois de ter trazido uma parábola sobre o joio. Então ele decide explicar a parábola. E o que ele tinha dito sobre o joio? Ele disse que o reino do céu era como se um homem que semeia uma boa semente, né, no seu campo. Então ele dorme, né, e vem o inimigo e semeia o joio no meio do trigo que ele tinha plantado e foge, e vai embora. Então ele conta essa parábola e diz que a erva cresceu e apareceu também o joio no meio, né? E os servos do pai de família chegaram nele e disseram: Senhor, o senhor não plantou só trigo? Por que tem joio junto? Então ele disse: sim, eu plantei só trigo, mas um inimigo fez isso. Então deixa nós arrancarmos o joio. Aí ele disse: não, não convém. Deixa ele crescer com o trigo. Quando vier o dia da colheita, vocês então colherão trigo, separarão o joio e guardarão o trigo no meu celeiro. Amém. Glória a Deus. O campo de semeadura é uma seara, né? Seara significa lugar de plantação, campo de semeadura. Ali estava uma plantação de trigo, segundo essa parábola de Jesus. Amados, o trigo é uma das plantações mais lindas que existe. Eu particularmente escolhi, né, como a cultura mais bonita que eu acho, é a cultura do trigo. Tanto que no meu perfil de telefone, do WhatsApp, está uma foto que é uma seara de trigo. Se você abrir, há muitos anos eu coloquei aquela foto. Eu estive na minha cidade no norte do Paraná e retornando, desci do carro diante de uma seara de trigo e tirei aquela foto. Um trigal é uma coisa linda, é muito extenso, o norte do Paraná planta muito, fica parecendo um quadro, uma pintura, né? São paisagens muito bonitas. A cidade acidentada e cada um planta numa direção e na hora da colheita também, então fica aquelas palhadas de trigo muito bonitas quando colhe. E cada um elege, né, a sua plantação como mais bonita. Tem pessoas que acham o café, de fato é muito bonito. Outras, o milharal, acho que o milharal é a plantação mais bonita que existe. A minha é o trigo. E tem uma peculiaridade no trigo que diferencia ele do joio. E Deus usa muito falar, usando do trigo, né, para falar, para tratar, para trazer coisas, trazer revelações e trazer ensinamentos na Bíblia. O trigo é uma planta que ela, quando cresce, ela inclina, ela dobra. E o joio que dá no meio do trigo, ele parece com o trigo, mas ele não inclina. É uma praga, né? É uma erva daninha e ela continua em pé. Tem essa diferença. Então, Jesus disse que esse pai de família plantou no seu campo, na sua seara, e ali então ele o inimigo veio e semeou o joio junto. Agora, quando ele, depois de falar umas outras parábolas, ele vem explicar o que significava essa parábola do joio, ele diz, né, que aquele que semeia a boa semente é o Filho de Deus, e o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, que somos nós, mas os joios são os filhos do maligno. O inimigo é aquele que semeou, é o diabo, né? E a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Deus mandará o seu Filho com os seus anjos. Eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá ali pranto e ranger de dentes. Nós estamos vivendo dias, amados, que o joio tem aumentado demais. Porque muitas pessoas se dizem cristãs, dizem que pertencem ao reino, mas são os maiores escandalizadores. Não precisa mais de pessoas do mundo para escandalizar o reino. Pessoas de dentro do reino, fazendo piadas, chacotas e distorcendo ensinamentos e até relutando contra muitos princípios da palavra. Não se pode
mas pregar não se pode conviver, não se pode relacionar, não pode entender que se tem um pastor, uma cobertura, um salão. Nós, por exemplo, temos a convicção que nós precisamos de uma cobertura. A nossa cobertura apostólica é os nossos pastores Danilo e Mônica. Eles são frutos da igreja de Uberlândia. Ali tem Ari e Helena Skates. Estão bem idosos, que são cobertura deles, e eles cobrem a nós em muitas igrejas. Tem igreja no Brasil, em vários lugares do Brasil e fora do Brasil. Nossa cobertura apostólica. Nós não chamamos de apóstolo, apóstolo fulano, eles nem requerem, nem sequer os chamamos de Senhor. Não é isso que significa respeito, mas entendemos que sua cobertura sobre nós é apostólica, são os nossos apóstolos e nos abençoam. E muitos hoje resistem, não aceitam mais estar congregando, estar numa congregação debaixo de um pastorado. Fala que as pessoas vão mandar em suas vidas. Não, isso não é pastorado. A Bíblia fala que as ovelhas são do Senhor. Então são joios no meio do trigo, amados. E perigosos, porque eles tentam se passar por verdadeiros trigos na seara do Senhor e não são. E eles tentam contaminar muitos, né? Então haverá o dia da colheita, mas até que a colheita venha, vai haver essa convivência do joio no meio do trigo. Esteja com o teu coração muito alerta e saiba que se uma pessoa que esteja no meio político escandalizar o reino, ela escandaliza como indivíduo. Não precisamos nós de fazermos daquilo um alarde, qualquer coisa, porque tem esses joios. Em contrapartida, outros dão seus bons testemunhos. Importa que nós demos o nosso bom testemunho, que nós sejamos aliançados com o Senhor e que nós venhamos no dia do juízo ser os justos que resplandecerão como o sol, brilharão como o sol no reino do Pai. Amém? Preservar, guardar o nosso coração. Isso diz: o trigo se inclina, o trigo está em unidade, mantenha a sua unidade com o corpo de Cristo, mantenha o seu amor cristão, mantenha aliança com a tua igreja, com os teus pastores e teus líderes. Prima por isto, inclina a tua cabeça, a tua cerviz diante do Senhor e diante da palavra do Senhor. É muito perigoso uma pessoa viver sozinha, separada de uma cobertura espiritual. Recentemente, muito recentemente, nós estamos orando pelo Brasil por um grande escândalo. Este homem que se separou ali dentro, no meio político, tinha todo o direito de sair, mas ir numa mídia que levanta-se contra, usada por Satanás, e se levanta contra a verdade, contra a justiça na nossa nação, e expor o nosso presidente, isso significa, na minha opinião, que este homem, ele rebelou-se contra uma autoridade. Eu imagino que ele vai ter consequências. Tenho muita compaixão porque tenho carinho, tenho amor e, sinceramente, sempre fui um admirador dessa pessoa. Não é meu ídolo, nem o presidente é meu ídolo, isso não existe no meu coração. Um admirador. Poderia ter agido melhor. Nós corremos muitos riscos como seres humanos e muitos riscos de nos permitirmos ser contaminados. Queridos, que o Espírito Santo continue falando no nosso coração. Vamos obedecer ao Senhor, permanecer. A igreja está fechada, sim? Não está fechada. O salão da igreja está fechado. Ela está mais aberta, mais viva do que nunca e mais forte do que nunca. Somos imparáveis, amém? Somos irresistíveis, implacáveis no Senhor Jesus. Na unidade, verdadeiramente somos corpo de Cristo e trigo. Fora da unidade seríamos joio e nós não aceitamos isso para nós. Eu te abençoo com essa reflexão em nome de Jesus. Ore por nós, estamos orando por vocês, nossos amados discípulos.